equipe que está por trás aí, tanto de supervisores como de PCNPs. O ATPC de hoje é um ATPC necessário e importante, porque, na verdade, ele dá um pontapé a um cuidado maior que a gente precisa ter nesse momento com as competências socioemocionais e o próprio trabalho com projetos de vida. Vocês podem perceber pela pauta que é um conteúdo denso, é um conteúdo amplo e que não se esgota no dia de hoje. Na verdade, ele vai se configurar no compartilhamento com vocês de momentos de estudo, tanto do núcleo quanto da supervisão, e ele vai se desdobrar em outras ações dentro da diretoria de ensino envolvendo os componentes curriculares. Então, assim, vocês vão perceber que tem coisas que nós vamos retomar depois, tem coisas que são conteúdos recuperados de formações anteriores, e alguns lembretes também de algumas ações que têm datas para a gente dar conta e para a gente desenvolver daqui para frente. Vocês vão perceber também que o nosso objetivo dessa semana é o mesmo ATPC, que vai ser transmitido nos 3 dias, porque é um embasamento mesmo para todos os componentes e todas as áreas, tá? Hoje vocês já acompanharam uma pauta relacionada ao Conviva, que está intimamente ligado às questões socioemocionais. Eu estou nos bastidores aí com a supervisora Vilma e a supervisora Maria, que acompanham as PEIs há um tempo, que acompanha, a Maria está à frente com o Conviva, a Vilma está à frente com o Inova, e um grupo de PCNPs da área de humanas também está por aqui. Então, assim, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma colocação, fiquem à vontade, é um momento de troca mesmo. E apesar de ser um conteúdo denso, é importante que a gente faça de forma compartilhada, né? Tiago, compartilha para mim, por favor, a tela. Bom, vou apresentar a equipe que trabalhou por trás dessa pauta, apesar que tem nomes que não aparecem aí, que trabalharam também muito. O Luciano, nosso PCNP, ele está à frente do Conviva junto com a Maria e com o Emerson, mas essa semana ele passou por uma perda, ele teve uma perda familiar para o Covid, e aí ele não pôde estar aqui conosco hoje. O Tiago Alves é o PCNP que estará aí durante o meu período de licença, respondendo pelo projeto de vida e eletivas, pelos projetos da pasta, na verdade, né? PF, eletivas e projeto de vida. Mas, na verdade, todo o núcleo pedagógico está com o olhar para o projeto de vida, vocês vão perceber por quê durante a formação de hoje. A Thalita, que junto com a Iranilde está fazendo o trabalho de condução do núcleo pedagógico, o Zé Antônio e o Tiago Rafael, apesar de não ter aparecido aí o nome, são os dois que me deram respaldo aí na parte da tecnologia. E nós temos também um respaldo com a Nives. A Nives está vindo como um suporte, eu não sei se ela entrou na reunião, mas ela está como um suporte na parte de projetos de vida, já que quando ele foi introduzido, né, quando foi implementado, a Nives estava à frente aí com toda a base do projeto de vida. A orientação de hoje, então, ela vai partir do pressuposto de retomar as competências socioemocionais, de delinear melhor a importância do projeto de vida nesse percurso, e alguns lembretes em relação à autoavaliação formativa que está acontecendo, eletivas. Pode passar, Ti. O objetivo, então, é estudar as concepções que embasam esse trabalho, né, com as competências e com projetos de vida, alinhando ele não só ao momento que nós estamos vivenciando, que é a autoavaliação formativa, mas também ao currículo. O conteúdo são as competências socioemocionais dentro do convívio do currículo, o currículo propriamente dito e o projeto de vida para além do componente curricular. Então, nós não vamos tratar hoje o projeto de vida como um componente curricular isolado, mas como base do currículo paulista. E o desdobramento da avaliação permanente e eletivas. Pode passar.
Bom, eu trouxe como um primeiro acolhimento aqui, a gente sabe que a sementinha do projeto de vida são os sonhos. E os sonhos, eles podem cair numa subjetividade quando a gente concebe ele apenas como um desejo. Se a gente pensar no sonho como algo subjetivo, ilusório, algo que a gente pode ou não atingir, ele pode cair no esquecimento, ele pode deixar de ter significado, ter sentido. Mas quando eu olho para o sonho e eu transformo ele em projeto, quando eu vislumbro um futuro em que ele se torne real e que ele se torne efetivo no meu cotidiano, eu dou a ele um status muito mais importante. E para que esse projeto, para que esse sonho se torne projeto, ele chegue a ser realizado, ele passa por um trajeto. Ele parte de onde eu tô para onde eu vou. Os nossos sonhos, eles foram remodelados, né? Na verdade, nós fomos convidados para um momento de autoconhecimento muito grande e chegou um momento que a gente precisou repensar em muita coisa e a gente precisou focar em outras até para manter uma certa sanidade nesse processo todo. Nós tivemos o presente de trabalhar com o Conviva nesse processo, que investiu muito na questão da saúde mental, que investiu muito nas questões emocionais, embasando tudo isso. E aí eu trouxe 3 citações que para mim são muito significativas quando se fala de sonho. Eu tenho uma espécie de dever de sonhar sempre, pois sendo mais do que um espectador de mim mesmo, tenho que ter o melhor espetáculo que posso. Eu, Renata, não consigo imaginar, não consigo conceber, não pensar na minha vida sem sonhos, porque eu acho que os sonhos impulsionam mesmo, eles dão aquele pontapé inicial para pensar nos projetos de vida, para pensar em como eu posso agir a partir dele. A nossa vida é tecida pelos mesmos fios dos nossos sonhos, então são os sonhos que vão aos poucos aí nos dando esse impulso e nos dando esse combustível mesmo. E eu tenho em mim todos os sonhos do mundo, os meus sonhos são grandiosos. Alguns a gente vai remodelando, ressignificando, alguns a gente vai colocando em prática, alguns a gente vai deixando no stand-by e alguns a gente vai executando ao longo da vida aí. Alguns a gente até desiste no meio do caminho, mas o meu convite para vocês hoje é que a gente não deixe de sonhar, é que a gente continue sonhando mesmo com as dificuldades, mesmo com as adversidades, porque os nossos alunos se espelham em nós. E a gente sonhando, a gente cativa e a gente contagia para que o outro sonhe também. Então, mais do que trabalhar e executar e planejar e nos colocar em ação, o meu convite é que, primeiramente, a gente sonhe, que a gente sonhe com resultados melhores, que a gente sonhe com momentos melhores, já que a gente está passando por dias tão difíceis, né? A doença, o Covid está chegando cada vez mais próximo de nós e das nossas famílias. As perdas são gigantescas em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida, mas a gente não pode deixar de sonhar. Então, esse é meu primeiro momento aí de boas-vindas para vocês. Pode passar, Ti. E aí eu trouxe uma frase para vocês pensarem um pouquinho, e aí vocês podem colocar no chat para mim, que competência socioemocional vocês acreditam que esteja implícita nessa frase do Guimarães Rosa? Viver é um rasgar-se e remendar-se. Essa frase foi retirada do livro O Grande Sertão Veredas, né? Eu gosto muito da linguagem do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa tem um jeito muito peculiar de trazer algumas reflexões para a gente. Enquanto eu vou falando aqui, vocês podem ir colocando no chat que competência que vocês acham que está em jogo nesse momento. E aí a escolha, a gente fez uma escolha até em grupo, né? Numa reunião do núcleo, a gente conversou um pouquinho sobre essa frase e do quanto ela faz sentido com tudo isso que eu trouxe para vocês. Tem algumas pessoas aqui colocando resiliência,
capacidade de reorganizar-se mediante as mazelas a quais estamos sujeitos. Muito bom. Para mim está aparecendo só essas duas, não sei se para alguém está aparecendo mais. A contribuição do Silvio e da Escola João Brásio. Mais alguém quer contribuir? Se alguém quiser abrir o microfone também e falar, fique à vontade. Ti, para mim está travando, para você está normal? Tá... Não tá aparecendo a tela? Como é que tá para você? Não, então, para mim travou, mas para vocês estão me ouvindo normal? Normal. Normal. Ah, beleza, então. Beleza. Bom, pessoal, a gente teve, pelo menos para mim está aparecendo 2 contribuições. Não, teve mais. Ó, Teve mais? Aí você Andrei, compartilha. Matia, a Carmen, autoconfiança, resiliência. Vanderlei, motivar. Sirlene, resiliência. Taeka, resiliência e autoconhecimento. Vanderlei, motivação. Silvio respondeu que está normal, a sua voz. A Nives, autogestão, Nives está aqui presente. A Carmen diz que está travando a imagem. E o Marcelo, motivação. Muito bom. Bom, pessoal, eu selecionei um olhar meu para essa frase, mas eu fiquei muito feliz com as contribuições, porque a ideia é justamente essa. Quando a gente analisa uma frase, um pensamento, uma imagem ou um vídeo, e a gente relaciona ele com as competências socioemocionais, a gente não consegue fixar isso em uma única coisa, em uma única definição. Não existe uma única definição de competência socioemocional, porque, na verdade, a gente coloca em jogo muitas competências ao mesmo tempo. Isso na nossa prática, isso nas nossas aulas, isso na configuração mesmo do nosso trabalho. E realmente existem muitas competências implícitas, mas eu foquei em uma que acho que tem feito parte de todo o nosso processo, que é a da resiliência. E por mais que a gente seja resiliente, se a gente não tiver motivação, se a gente não tiver aberto para o processo de autoconhecimento, se a gente não tiver aberto para essa autogestão, a gente também não sai do lugar, né? A gente fica travado. Aí tem o João colocou, né, sobre o sonho do início, sonho onde os professores sejam respeitados e valorizados, com certeza, João. Nós estamos passando por um momento que a gente vai dormir de um jeito e a gente acorda tendo que se remodelar e buscar N alternativas, acaba não sendo tão valorizado pela sociedade, pelo próprio sistema, mas a gente precisa acreditar e precisa continuar investindo nisso. Tia, a tela para mim sumiu, para você, tá ok? Eu vou voltar aqui com ela, tá, Rê? O que você estava falando na hora. Pode passar, Tia. Aqui eu destaquei um resumo da resiliência emocional, que seria ela tem como macro competência resiliência emocional, mas as subcompetências tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. Na verdade, essa frase, para mim, ela traz essa lembrança, né? Essa maior lembrança. Mas, como eu disse, a gente não fica fixo em uma única competência socioemocional. E aí eu coloquei um lembretezinho ali no cantinho,
que é a nossa capacidade enquanto indivíduo de possuir uma conduta sã num ambiente insano, ou seja, a capacidade do indivíduo de sobrepor-se e construir-se positivamente frente às adversidades. Não está sendo fácil para ninguém, mas a gente está, dentro das nossas possibilidades, conseguindo nos organizar e conseguindo ressignificar tudo o que está acontecendo. Pode passar, Ti. Bom, pensando em competência, a competência ela é a capacidade de mobilizar e articular, ou seja, colocar em prática os conhecimentos, as habilidades, atitudes e valores. Toda vez que eu falo em competência, eu lembro muito da questão de dirigir, porque a gente, quando a gente aprende a dirigir, a gente vai adquirindo pequenas habilidades, e aí a gente consegue a habilidade de controlar o volante, a habilidade de conseguir controlar ali o freio e o... Nossa, deu branco agora na direção. Vocês veem como eu estou dirigindo bastante, mas enfim. A gente vai adquirindo pequenas habilidades e aí a gente consegue, num primeiro momento, a gente sai com o carro, a gente não estaciona em qualquer lugar, porque fica com medo de bater, fica com medo de fazer a baliza. Às vezes a gente não consegue dirigir quando está chovendo, ou algumas pessoas não gostam de dirigir à noite, não têm a habilidade de dirigir à noite, ou de pegar longas distâncias. E essas pequenas habilidades, quando elas se juntam, quando a gente consegue mobilizar todas elas, e a gente já tem o conhecimento de como que é esse processo de dirigir, a habilidade para diferentes situações em que o ato de dirigir nos expõe. A gente tem ali as nossas atitudes enquanto motorista, né? O que configura um bom motorista, e o valor nesse processo também, quais são os nossos valores na postura de motorista. E aí a gente chega num momento que a gente se torna competente para dirigir em qualquer situação. Sobre valores, eu até, essa semana, a gente conversando sobre isso, a Thalita deu até um exemplo muito legal, que é a diferença entre preço e valor. Então, por exemplo, eu tenho um livro lá que custa, vamos supor, R$200, eu comprei um livro por R$200, ele tem significado para mim, ele tem valor para mim, muito mais do que preço. E outra pessoa pode achar, de repente, um absurdo que eu tenha feito esse investimento em um livro. E isso serve para qualquer coisa, isso serve para qualquer situação. Então, a competência é a nossa capacidade de articular tudo isso e fazer com que isso aconteça na prática. O Silvio colocou uma contribuição aqui. Há um campo psíquico que compõe a nossa psique, que está submetido ao instinto primário de existência, via de regra como resposta e estímulo à saturação do meio. Nesse sentido, a fala que ouço aqui hoje vem de encontro com um mecanismo psíquico de defesa. Assim, o que parece um avanço emocional é apenas uma forma do indivíduo não fragmentar-se diante da situação de estresse. Muito bom, Silvio, muito obrigada pela contribuição. E esse colocar as competências socioemocionais em prática, ele acontece tanto no campo cognitivo quanto socioemocional. Quando nós colocamos uma competência socioemocional em prática no campo cognitivo, a gente resgata atos como interpretar, refletir, raciocinar, pensar abstratamente, assimilar ideias complexas, resolver problemas e generalizar aprendizado. E no campo emocional, a nossa relação conosco, a relação com o eu, como eu consigo gerir as minhas emoções, como eu consigo me organizar para estabelecer os meus objetivos, como eu tomo as minhas decisões de forma autônoma e responsável, como eu enfrento essas situações adversas, e principalmente no tato do eu com o outro. Então, eu começo investindo no eu, na relação com o outro, para depois refletir isso na relação com o meio. Desta forma, não dá para pensar em competências socioemocionais de forma isolada. Eu preciso pensar nas competências socioemocionais articuladas à competência cognitiva e articulada com as minhas emoções. Então, a partir do momento que eu consigo gerir melhor essas emoções,
eu consigo investir melhor nesse cognitivo. Na verdade, por muito tempo, as nossas aulas e o nosso processo de ensino-aprendizagem, ele focou muito mais no cognitivo do que no socioemocional. As discussões são antigas, não é um campo novo de discussão, não é um campo novo de estudo, mas a evidência das competências socioemocionais se tornou muito mais latente, principalmente considerando todas as adversidades que a gente está vivendo nos últimos tempos. Pode passar, Ti. E aí os alunos com as competências socioemocionais, eles acabam demonstrando uma facilidade melhor de lidar com os conteúdos escolares. Nós vamos ter um trabalho posterior com os componentes e as áreas, e vocês vão perceber, e alguns de vocês podem até ter descoberto já isso em estudos particulares, que os resultados já estão acontecendo. Então, resultados em língua portuguesa, em matemática, trabalhos relacionados à história, dentro da questão de história de vida, dentro da autobiografia, dentro da própria condução do projeto de vida, que às vezes a gente vê com outros nomes, como o investimento dentro da construção da identidade, a relação com o meio e tudo mais, e o quanto isso já está surtindo resultados significativos em termos de qualidade na concepção e qualidade na execução dessas competências socioemocionais. Então, aprender, ele vai muito além das competências relacionadas a raciocínio e memória. Ela tem por trás a questão da motivação, a questão de como eu controlo as minhas emoções, a questão de como eu consigo gerir tudo isso. A competência é, então, a mobilização de todos esses conhecimentos, de todos esses conceitos, de todas essas habilidades, sejam elas cognitivas ou socioemocionais, alinhada à questão de atitudes e valores, voltadas para a resolução dos problemas à nossa volta. E muito mais que isso, alinhadas à ideia de tornar um cidadão autônomo, consciente, que eu consiga executar as ações do meu dia a dia, que eu consiga trabalhar, que eu consiga investir na minha iniciação científica, que ela passe por todo esse processo de consolidação e articulação. Então, na verdade, quando eu conto a minha história e quando eu conto sobre os meus sonhos e os meus projetos de vida, eu estou fazendo uma autorreflexão, eu estou dividindo com o outro, na verdade, eu estou socializando a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de me comportar, e eu estou criando possibilidades para que isso aconteça de forma prática e efetiva no dia a dia. Pode ir. Ti. Aqui eu trouxe um exemplo da questão da criatividade, né? A gente ouve muito assim, no Centro de Mídias essa semana, na aula do dia 10/3, de Projeto de Vida, falou-se muito na questão da imaginação criativa. E quando eu penso em criatividade, eu concebo que algumas pessoas são mais criativas que outras. E até lá no Centro de Mídias eles falaram que criatividade todo mundo tem. Na verdade, realmente, todo mundo pode desenvolver a criatividade, mas nem todo mundo a coloca em uso, né, digamos assim. No processo de ensino-aprendizagem, a criatividade por si só, ela envolve outras competências por trás, né, outras habilidades. E ela traz muito implícito a questão da competência socioemocional, autoestima e confiança. Autoconfiança, né? Na verdade, eu preciso acreditar primeiro em mim, na articulação com o outro, eu amplio o meu repertório, e quando eu projeto isso no meu exterior, é o momento que eu consigo levar para o outro e para o meio essa minha solução criativa. Dentro da neurociência, na verdade, eu aciono mecanismos quando eu desenvolvo a competência socioemocional com intencionalidade, quando eu tenho um foco naquilo, quando eu direciono o meu foco para a resolução de uma situação, um problema, e eu consigo acionar todas essas habilidades em volta,
eu dou uma alavancada no na aprendizagem cognitiva. Então, na verdade, é um efeito dominó. Só que para que esse efeito dominó aconteça efetivamente, tem que ter uma intencionalidade por trás. As competências socioemocionais, elas acabam sendo um combustível nesse sentido, em que eu vou dando insumos para que essas qualidades elas se sobressaiam e que elas consigam contagiar o processo de ensino-aprendizagem. Então, as questões de motivação, de disciplina, de esforço, de persistência, eu dou insumos para que ela aconteça de fora, mas, ao mesmo tempo, eu estou alimentando questões internas. Então, volta naquela questão. A relação do eu comigo mesma, a relação do eu com o outro, e depois a relação do eu, do outro e do meio, que é uma coisa que a gente foi exposto nesse momento de pandemia de uma forma gigantesca. Primeiro momento, a gente se recolheu e a gente precisou cuidar de algumas questões muito particulares. A gente entendeu a falta do outro, a falta do abraço, a falta do contato, a falta do relacional mesmo. E aí agora, né, de uma forma, na verdade não foi um processo linear, cada um teve o seu momento e a sua subjetividade na construção desse processo, mas a gente começa num terceiro momento a projetar isso para o outro. Então é o momento que a gente consegue dividir com o outro e com o meio as nossas aprendizagens, enquanto a gente foi exposto a essa situação, né? Pode ir, Tiago. E aí eu trouxe uma definição, né? A competência socioemocional são as habilidades que se aprende, se pratica e se ensina em contraposição à ideia de que elas são inatas e fixas. Então, no início, a gente pensava nas competências socioemocionais como o indivíduo tem ou não tem. Ou ele é resiliente ou ele não é, ou ele é criativo ou ele não é. E, na verdade, não é assim que acontece. As competências, elas são ensináveis, né? Elas são passíveis de desenvolvimento. A gente só precisa dar condições para que ela se desenvolva. A gente tem que abrir um leque de possibilidades aí para que ela se desenvolva. Quando elas são trabalhadas desde a infância, quando elas são consolidadas dentro de todo o processo de construção aí de desenvolvimento humano, a gente qualifica as pessoas a compreenderem melhor como ela se configura na prática e a gente acaba transformando a nós mesmos e o nosso entorno, voltando naquela relação, eu comigo mesma, eu com o outro e eu com o meio. Pode ir, Tiago. Competências socioemocionais devem ser integradas à missão, visão e à busca de qualidade da educação das escolas. As competências socioemocionais não é um jargão novo na educação. Ela não é um termo para a gente usar nos nossos documentos escolares para deixar o documento mais bonitinho. Ela é uma situação que precisa ser internalizada mesmo, a gente precisa ressignificar isso e colocar isso em prática. E esse colocar em prática não é um colocar em prática de responsabilidade apenas do professor, mas é um colocar em prática em que muda-se o paradigma, muda-se a forma de olhar, muda-se a concepção da escola, a concepção do professor, a concepção do aluno e a concepção da relação entre todos esses indivíduos. Então, qual a minha missão enquanto escola? O que eu estou focando na minha missão enquanto escola, ou enquanto educador, ou até mesmo enquanto aluno? A gente tem que levar essa reflexão para o aluno. Em qual é a missão e qual é a visão dele nisso tudo. Obviamente, sem perder de vista o que embasa ali as minhas atitudes, os meus comportamentos, os meus valores dentro desse processo. Pode ir, Ti. E aí eu trouxe aqui um infográfico, né, pensando um pouquinho dentro desse embasamento teórico, que seriam os modos de trabalhar e os resultados que a gente teria dentro desse processo, né. Primeiramente, a gente tem que ser instruído para isso, a gente precisa compreender esse processo, né. Então, eu tenho a instrução direta, as minhas práticas pedagógicas, a integração com o currículo formal, que vocês vão ver que está na base do nosso currículo, está inserido na BNCC,
e já vem de longa data com outros estudiosos, outros filósofos, outros educadores, a questão do clima e da cultura escolar que o Conviva trouxe com muita propriedade para que nós olhássemos para isso. Quando a gente olha para o clima escolar, a gente não pensa só nas coisas grandiosas, nas situações grandiosas que desestabilizam a escola. A gente pensa também nas situações corriqueiras, que muitas vezes a gente faz vista grossa, mas que ela culmina lá na frente num problema com bullying, num problema com suicídios, né, que está muito latente entre os nossos jovens, entre os nossos adolescentes. Tá falando? Estava no modo mudo. Bom, os resultados a curto prazo, né, seria a aquisição propriamente dita dessas habilidades socioemocionais, a melhoria na questão atitudinal, no comportamento, e a melhoria do clima na aprendizagem propriamente dito. A curto prazo, isso é muito latente, a gente percebe logo de cara. E vocês percebem isso, a gente adentrou um universo que até então tinha uma distância muito grande, apesar de todos os nossos problemas com busca ativa e apesar da dificuldade de fazer com que todos os alunos participem das aulas e do processo de ensino-aprendizagem, o pouco que a gente conseguiu foi muito significativo. E as escolas que investiram no trabalho com projetos de vida e no trabalho com as competências socioemocionais, esse resultado foi muito mais rápido de acontecer e muito mais intenso. E os resultados atitudinais, né, que seria o comportamento pró-social mesmo, a diminuição dos problemas disciplinares, porque eu invisto no humano, eu invisto no autoconhecimento, eu invisto em questões emocionais que se refletem depois, eu consigo adquirir ali, dentro do meu grupo, seja com professores, com alunos, com funcionários, uma menor instabilidade emocional, e, consequentemente, eu melhoro os resultados acadêmicos. Então, quando eu invisto no projeto de vida, eu estou investindo indiretamente, aliás, diretamente, né? Estou investindo no ser humano, eu estou investindo no processo de humanização, e eu estou voltando lá naquele sonho que parecia despretensioso, que parecia que ficava no campo da subjetividade, da imaginação, e que, na verdade, ganha um status muito maior. Pode ir, Thiago. Quais são as nossas oportunidades dentro desse trabalho e dentro desse processo? A nossa grande oportunidade é incluir essas competências de uma forma fundamentada, de uma forma intencional, de uma forma focada. E hoje, com um insumo muito grande, uma parceria significativa demais, que é o uso da tecnologia educacional. A oportunidade que nós temos nesse momento é de ampliar as possibilidades de engajamento. Por mais distantes que a gente esteja, o nosso leque de possibilidades de engajamento é muito maior. Eu consigo perceber isso na minha prática. Eu percebo que hoje eu tenho um engajamento muito maior com alguns profissionais, até que eu compartilho o meu momento de trabalho na diretoria, muito mais, eu consegui investir muito mais nisso, com esse distanciamento, do que até no presencial. E algumas relações foram intensificadas por esse processo, porque a gente precisou muito mais de ajuda, a gente precisou ter uma consciência maior de humildade, até do quanto a gente precisa do outro e do quanto a gente precisa cuidar da nossa emoção. Teve um momento que eu paralisei e eu precisei cuidar de mim primeiro, porque eu percebi que eu não ia ter condições de ouvir o outro, não ia ter condições de ter empatia pelo outro se eu não cuidasse de mim no primeiro momento. E eu me surpreendi muito, porque a rede relacional que eu consegui e o clima propício para que esse desenvolvimento acontecesse, ele veio de forma muito tranquila, muito natural. Teve momentos também conflituosos, que graças a Deus, se a gente não passar por esses momentos conflituosos e essa desestabilização, a gente não consegue também ter sucesso na construção de novas conexões, né, digamos assim. Qual é a dificuldade de inserir esse trabalho e de investir num trabalho focado nas competências socioemocionais e no projeto de vida? Seria o pouco conhecimento,
porque a gente lê muito, a gente ouve muito, mas a gente muitas vezes não consegue articular ainda tudo isso. A falta de prioridade, porque a gente fica naquela balança do que eu vou priorizar agora, e muitas vezes a gente não consegue articular essa competência cognitiva com a competência socioemocional, e o pouco consenso entre os envolvidos do quanto isso é confiável e do quanto eu consigo resultados consistentes com isso. Pode ir, Thiago. Quando a gente analisa o engajamento dentro do MMR, por exemplo, eu não sei se vocês se recordam, mas tinha uma tela o ano passado sobre engajamento, que ela vinha falando sobre o engajamento emocional, o engajamento, se eu não me engano, social e o cognitivo. E aí é o momento de olhar para realmente esse encadeamento das coisas, essa articulação. Essa página eu trouxe apenas como forma de consolidar as discussões anteriores. Ela recupera coisas que já apareceu na minha fala. Ela só é organizada de uma forma diferente. Depois, com o PPT, vocês podem usar isso como recurso de estudo e autoformação. Essa imagem é do Instituto Ayrton Senna. O Instituto Ayrton Senna está à frente dos projetos da SEDUC em termos de articulação das competências socioemocionais. Nós temos muitas competências a serem trabalhadas, mas o Instituto Ayrton Senna selecionou algumas essenciais, que são 17 competências, que elas estão subdivididas em 5 grandes grupos, que a gente chama de macrocompetências, que é o que a gente vai... dentro da nossa possibilidade, dentro das nossas aulas e da nossa articulação e desenvolvendo para poder atingir um objetivo maior lá na frente, que é essa articulação entre cognitivo e socioemocional. Pode passar. O Conviva, dentro dessa ideia toda, ele traz um investimento muito grande na inteligência emocional. Então, seria o olhar para as nossas emoções, significar essas emoções e entender como que essas emoções refletem nos nossos atos, nas nossas atitudes. Então, quando eu penso na questão de melhorar o clima, de diminuir o estresse, de diminuir a sociedade, eu estou passando por um processo por trás de regulação dessas emoções. Então, eu estou me permitindo olhar para essas emoções, eu estou me permitindo nomear essas emoções, estou me permitindo ressignificar essas emoções para, num terceiro momento, conseguir fazer com que elas apareçam na minha prática, apareçam nas minhas ações. Então, as competências socioemocionais são as nossas habilidades e a nossa capacidade de lidar com tudo isso, vislumbrando uma atuação como cidadão mesmo, mais consciente, mais autônoma, mais organizada, digamos assim. Então, eu passo por um processo de desenvolvimento pessoal, de onde eu sou como pessoa, de como eu me articulo com o outro e de como eu faço com que o meio seja transformado pelas minhas ações. E isso não é uma coisa que está fixa no pessoal. Ela começa no pessoal, mas ela reflete no profissional, ela reflete no acadêmico e ela embasa tudo isso. Pode passar. O benefício do trabalho do Conviva, o grande benefício e o que traz de significativo para a gente é que eu atiro no que vejo e acerto o que eu não vejo. Eu foco nas emoções e, de repente, eu melhoro o desempenho na escola. Eu estimulo a criatividade e a colaboração e, de repente, eu tenho uma rede de apoio dentro da escola. Eu resolvo problemas sociais complexos a partir do momento que eu consigo dar significado para as emoções que eu sinto nisso tudo. Eu promovo o autocuidado e eu invisto na saúde mental, às vezes com uma atividade aparentemente despretensiosa, às vezes com um processo de reflexão aparentemente despretensioso, mas que tem uma intencionalidade por trás. Eu construo de forma mais estruturada o pensamento analítico crítico e eu desenvolvo a maturidade vocacional. A maturidade que, quando eu penso lá no meu sonho, lá no 6º ano, de uma forma isolada, de uma forma subjetiva, à medida que eu vou investindo junto com o meu aluno
na consolidação disso, eu estou desenvolvendo dele uma maturidade vocacional muito grande. E eu costumo dizer que a escola, ela acaba sendo um leque de possibilidades para esse aluno nesse processo. Eu consigo combater o bullying dentro dessa lógica, e eu consigo reduzir a indisciplina, porque eu estou investindo no humano, eu estou investindo na pessoa, e eu estou trazendo em evidência o quanto a relação do indivíduo com o outro e com o meio são significativas. Eu coloquei 2 referências ali embaixo, que é o Daniel Goleman, que trata, né, de estudos da inteligência emocional, e o Gardner. O Gardner, quando ele traz as inteligências múltiplas, ele traz, na verdade, uma necessidade de que a gente pense na questão da personalização, do que é significativo para um aluno e o que não é significativo para outro, e a própria vivência disso tudo. E aí eu retomo a ideia, quem eu sou nesse processo? Quem eu quero ser? Qual é o meu papel no mundo? E eu vou dizer para vocês uma coisa, a gente costuma dizer que o projeto de vida é o trajeto de quem eu sou e quem eu quero ser, mas muito mais do que eu quero ser, é o caminho que eu vou percorrer para que isso aconteça. A gente tem uma máxima que diz que o importante não é onde você quer chegar, mas o caminho que você está percorrendo e, na verdade, a sua abertura para vislumbrar esse caminho, para aproveitar esse trajeto, né? Aproveitar esse processo. Pode ir. Aqui também é para estudo, para autoestudo, tá? Tem muito do que eu falei aqui, sobre a identificação das emoções, sobre os relacionamentos, sobre se conhecer nesse processo, sobre tomar decisões consistentes nesse processo, e sobre demonstrar tudo isso na prática. Então, é só para ilustrar mesmo e para vocês usarem como recurso de autoestudo depois, autoformação. Pode ir. Isso também eu já trouxe para vocês, mas eu trouxe de uma forma mais pontual. O trabalho com as competências socioemocionais e o trabalho com as nossas emoções, ele passa por esses 3 passos. Eu identifico, eu nomeio, depois eu significo e depois eu consigo agir de forma consciente e intencional. Os nossos alunos, às vezes, quando ele não consegue lidar com uma emoção, quando ele não consegue dar nome para a emoção, ele coloca uma dor física, porque é muito mais fácil eu chegar para o outro e falar que eu estou com uma dor de cabeça, do que eu chegar para o outro e falar que eu estou estressado, que eu estou frustrado, que eu estou querendo mandar tudo a merda. Desculpa a expressão da palavra. Quando eu consigo dar nome para o que eu estou sentindo, eu consigo atribuir significados para tudo isso. E os meus atos, eles vão ser muito mais consistentes. E o que isso tudo tem a ver com educação? Tem tudo a ver com educação. Porque se eu estou frustrado, se eu estou desanimado, se eu não consigo lidar com o meu emocional, eu não vou conseguir focar no meu cognitivo. E a gente sabe o quanto isso está sendo muito mais intenso nesse momento que a gente está vivendo. Então, esse processo de autoconhecimento e de autocontrole, ele passa obrigatoriamente pela emoção. E a escola não tem como ficar nos bastidores nesse processo. A escola é espaço para que esse protagonismo aconteça. Não tem como desvincular. Não tem como dizer, agora nós não vamos falar de emoção, porque não é função da escola. Isso é função da família, isso é função da sociedade, isso é função de gente. Nós trabalhamos com gente. Não tem como a gente se esquivar disso. Pode passar. Aí dentro do currículo, como eu já disse, não é um fato novo. Eu trouxe alguns nomes ali num quadrinho, né? O Dewey, o Paulo Freire, Maria Montessori, enfim. São estudiosos e educadores e filósofos e psicólogos que ao longo do processo de construção das metodologias e dos estudos científicos, né? A gente tem um embasamento teórico muito grande que já vinha trazendo para nós a necessidade de olhar para esse emocional, de olhar para essas questões socioemocionais, né, das competências socioemocionais. Só que talvez não tão organizado e tão intencional. Uma outra base que a gente tem é a questão da Base Nacional Comum, a BNCC, que nos trouxe as 10 competências essenciais e a importância de poder articular de uma forma mais organizada.
O próprio currículo paulista traz as competências emocionais e o projeto de vida como essencial no processo todo. E a gente tem o Inova Educação, que trouxe também alguns insumos muito importantes no sentido de direcionar isso. E, além de tudo isso, a gente tem duas bases, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que traz o paradigma de desenvolvimento humano, e o relatório da Unesco, que tem ali a contribuição do Delors sobre os 4 pilares, né? Ser, conhecer, conviver. Pode passar, Tiago. Acho que a próxima tela eu trouxe isso mais organizado. Bom, então eu vou retomar um pouquinho, né? Quando eu falo desse desenvolvimento humano, na verdade eu estou trazendo as oportunidades, né? Na verdade, tem duas coisas fundamentais dentro desse processo, que são as oportunidades e as escolhas, né? A gente tem aquela máxima que, na verdade, os estudos apontavam que o acesso à escola, o acesso à permanência, o sucesso, eles não estão acontecendo de forma tão significativa e com resultados positivos. E aí é uma das bases para o trabalho com projetos de vida, né? Então, a educação, quando a gente pensa na educação do século XXI, a gente está pensando em transformar as competências e o potencial de cada indivíduo. A gente está pensando nessa formação integral de indivíduo que seja autônomo, consciente, protagonista, e a gente está pensando numa articulação entre as competências cognitivas e as socioemocionais. E aí uma outra base teórica que fundamenta isso são os 4 pilares: aprender a ser, conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. E fora tudo isso, é importante a gente lembrar que na origem do projeto de vida está a ideia e está o compromisso com lidar com as adversidades. Então, o projeto de vida, ele começou... a gente tem duas vertentes, né? Uma vertente que é no pós-guerra, a vertente de como lidar no pós-guerra com todas as incertezas e todas as dificuldades. Aí o projeto de vida vem como um articulador nesse planejamento, e a gente tem também um panorama do projeto de vida dentro da estrutura de comunidades vulneráveis, situações vulneráveis. Então, como eu enfrento tudo isso? Quando eu articulo meu projeto de vida, eu contribuo para essa melhor organização, digamos assim. Pode passar, Ti. Aqui eu trouxe uma tela também para autoestudo, que fala um pouquinho melhor desses 4 pilares, e sempre retomando a ideia do quem eu sou, quem eu quero ser e o meu papel no mundo, né? Então, na verdade, eu me compreendo como ser, eu aprendo a conviver, eu aprendo a conhecer, a me conhecer e conhecer o outro, e eu consigo agir efetivamente na sociedade, no meio que eu estou inserido. Pode ir, Ti. Então, assim, o conhecimento é o que a gente sabe, né? O que a gente tem de consistente ali em termos de metodologia, em termos de concepções. Apesar desse momento exigir da gente uma visão filosófica atualizada, exigir que a gente olhe com outros olhos porque a gente está vendo desde o começo. A articulação com a nossa habilidade em fazer com que isso se configure na prática, e o caráter, os valores, as atitudes que embasam a forma como a gente faz esse engajamento. E, por fim, a questão do meta-aprendizado, que é como a gente consegue refletir e adaptar tudo isso. O projeto de vida, ele vem com um espectro amplo, que é a questão de me valorizar enquanto pessoa, de me integrar socialmente e de respeitar as diferenças. E daí traz uma outra ideia, que é essa ideia de personalização e de valorização da vivência. O processo do trabalho com projetos de vida, ele é subjetivo e pessoal, mas ele não pode se findar nisso. Quando eu trago para minha aula uma proposta de metodologia ativa, que eu estou permitindo ao aluno colocar a mão na massa e se sentir parte desse processo, quando eu permito que os espaços de reflexão aconteçam, que as discussões aconteçam e que tenham um compartilhamento maior
para desenvolver essas competências específicas, eu estou investindo numa mentalidade de crescimento muito maior. Eu estou ampliando, né, isso. E aí isso não envolve um processo isolado, ele envolve os processos cognitivos, ele envolve o trabalho de controlar as minhas emoções, e ele envolve principalmente uma forma de articulação muito grande, que permite com que todo o processo faça sentido. Pode ir, Thiago. A educação, então, ela não deve, né, se restringir à questão da transmissão dos valores, mas, na verdade, na conexão entre esses conhecimentos que eu vou adquirindo, entre a minha própria história de vida e os espaços que permitem que as descobertas vão acontecendo. Então, o projeto de vida, quando ele é só um projeto de vida, uma atividade solta, uma atividade subjetiva, uma atividade sem intencionalidade, eu não consigo o objetivo maior do projeto de vida, que é o alinhamento com os valores e a missão da escola. Então, a escola, enquanto instituição, e aí daria uma discussão gigantesca, principalmente aqui dentro da área de humanas, na questão das relações de trabalho, na questão de investimento na iniciação científica e tudo mais. Mas qual que é o cerne da coisa? É que a escola tenha a missão e a visão muito bem fundamentada do que ela acha essencial nesse processo, para fazer com que o projeto de vida tenha sentido, tenha significado. Se eu tratar ele como um projetinho, se eu tratar ele como mais um componente, e eu não compreender que ele embasa o currículo e que ele é fundamental em todo o processo, eu estou desperdiçando uma grande oportunidade de fazer as coisas acontecerem e acontecerem de forma significativa. Pode passar. Aqui eu trouxe a Base Nacional Comum, né, a BNCC, e as 10 competências. Nesse primeiro momento, eu trouxe mais como um lembrete, tá? Um lembrete para dizer que o projeto de vida ele já aparecia aqui na BNCC. Algumas competências socioemocionais elas já estão inseridas aqui nas 10 competências gerais da BNCC. E esse quadro, digamos assim, essa tela, ela vai ser quase que um mantra no trabalho que nós vamos desenvolver com vocês, de reflexão, de estudo e tudo mais. Porque dentro de cada componente, isso toma um significado gigantesco. Pode passar a próxima tela, Thiago. E eu gosto muito desse infográfico, que apesar de pequeno, depois vocês com o PPT, vocês conseguem olhar para ele com uma atenção maior e com mais propriedade para os detalhes, tá? Ele não tem como a gente não engolir essas 10 competências, olhar para elas com o cuidado na hora de planejar as nossas aulas, na hora de fundamentar a nossa visão e a nossa missão enquanto educador. Então, não é uma coisa que eu trouxe para ficar lendo para vocês item por item. Mas por que eu, Renata, gosto muito desse infográfico? Porque ele me lembra de qual é o propósito maior da Base Nacional Curricular, que é contribuir para a construção de uma sociedade mais ética, democrática, responsável, sustentável e solidária, que respeite e promova a diversidade e os direitos humanos sem preconceitos de qualquer natureza. Quando eu volto lá no trabalho do Conviva, que é olhar para mim, olhar para o outro e olhar para o meio, eu não estou perdendo de vista o propósito da BNCC. Quando eu invisto no projeto de vida do meu aluno e que eu faço ele refletir quem ele é, quem ele quer ser e qual o caminho que ele vai percorrer e o que de efetivo ele vai oferecer para o meio que ele está inserido, quando esse processo for estruturado, eu estou lembrando e trazendo de forma muito gritante o propósito da BNCC. E aí vocês podem ver que o próximo item, ele articula competência cognitiva, competência comunicativa e competência socioemocional. Eu cuido das minhas emoções, eu relaciono isso com o cognitivo e eu consigo comunicar para o outro de forma assertiva essa articulação.
E aí eu venho com as 10 competências, e aí essas 10 competências na sequência ali, eu tenho, vou dar um exemplo da primeira, né? Eu tenho a competência geral conhecimento. Então, qual que é o propósito, né? Valorizar e utilizar o conhecimento historicamente construído sobre o mundo físico, social e cultural. Para que eu quero isso? O que eu quero com isso? Entender e intervir na sociedade. Então, é um mantra para vocês olharem para ele todas as vezes que vocês tiverem uma dificuldade ou uma necessidade de intencionalidade nas aulas, de intencionalidade na construção de roteiros, de intencionalidade quando eu estou fazendo a ementa da minha eletiva, de intencionalidade quando eu estou trazendo, às vezes, uma atividade aparentemente muito simplista de projetos de vida, mas que permite uma reflexão muito ampla e muito mais poderosa para trazer resultados lá na frente. Pode passar, Thiago. Aqui é um outro infográfico que eu também gosto muito, que ele parte dessa ideia de autonomia. A gente fala muito em construção de um indivíduo autônomo, né? E aí ela articula ali alguns ícones, que é a questão do autoconhecimento, de conhecimento do mundo, de autonomia para definir os valores, de participação, que volta no ideal do Conviva. Eu cuido do eu cuido da relação do eu com o outro e da minha inserção enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto indivíduo no grupo. Ele recupera os 4 pilares: aprender a ser, conviver, conhecer e fazer. Ele traz aí algumas macrocompetências, alguns ideais, né, maiores, que é a questão do raciocínio, que é a questão do projeto de vida, do protagonismo e tudo mais. E aí eu trago uma gama de competências socioemocionais gigantesca, que vocês podem ver que são muitas e que eu não conseguiria desenvolver todas em um ano, eu não conseguiria desenvolver todas em uma aula. Mas quanto mais competências socioemocionais eu coloco em jogo, mais resultados significativos eu vou ter no final do processo. Pode passar, Thiago. O projeto de vida dentro da BNCC, ele traz um item aí, um trecho que eu trouxe como destaque, né? Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Eu valorizo a pessoa, eu valorizo o indivíduo, eu valorizo a história de vida dele. Apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho. Quando eu olho para o outro, e quando eu dou repertório quando eu olho para mim e quando eu olho para o outro, e quando eu dou repertório para que ele fundamente melhor tudo isso, todo esse processo, para que ele valorize a sua história, para que ele valorize a sua trajetória, mas que ele também se sinta motivado a fazer com que as mudanças aconteçam, eu estou fazendo escolhas alinhadas, tanto ao meu papel como cidadão, quanto ao meu próprio projeto de vida. O que eu quero com o meu projeto de vida? O que eu quero impactar com o meu projeto de vida? O que eu quero transformar com o meu projeto de vida? Qual a minha missão e a minha visão enquanto indivíduo? Como que eu vou ser participativo, consciente e autônomo? Quais os insumos que eu preciso para que isso aconteça? Então, essa estruturação não tem como ela não acontecer na escola e não tem como ela não acontecer de forma articulada com todos os componentes curriculares. Eu consigo isso em todos os componentes. Eu consigo isso numa aula de tecnologia, eu consigo isso numa aula de matemática, eu consigo isso numa aula de língua portuguesa. Tem um movimento da SEDUC acontecendo no sentido de trazer isso à tona, trazer isso de forma mais intencional. A nossa PCNP, Ana Laura, está trabalhando na questão de estruturação do currículo, e ela foi convidada a olhar para a aula de matemática e ver de que forma que ela pode colocar o trabalho com as competências socioemocionais e o investimento no projeto de vida a partir daquela aula que ela está dando. Eu, enquanto aluna e enquanto pessoa que corria das aulas de matemática, eu questionava os meus professores com uma frequência muito absurda do porquê que eu estava aprendendo determinada coisa. A frase, o que isso vai servir para a minha vida, eu falava com muita frequência. E olhar para o processo hoje, como formadora, como coordenadora, como educadora,
e perceber o quanto as coisas, quando elas têm uma intencionalidade e um sentido, elas são melhor assimiladas, me dá vontade de voltar a estudar, de voltar a olhar para a matemática, porque o meu olhar seria outro. Se eu tivesse a maturidade de hoje, com certeza o meu olhar para o ensino de matemática seria outro. Então, quando eu penso nesse desenvolvimento global e na construção desse projeto de vida, na verdade, a construção do projeto de vida, ele passa por um plano de desenvolvimento pessoal e coletivo. Pessoal, porque ele começa em mim, com os meus sonhos e com a estrutura que eu tenho, e ele reflete no meio e ele acaba impactando a sociedade. Ele é complexo e ele não é linear, ele não acontece de forma mecanizada e dentro das caixinhas, tudo arrumadinho, né? Principalmente porque ele envolve duas coisas, ele envolve a ruptura de visões, que é um olhar diferenciado para todas essas dimensões afetivas e intelectuais, e ele traz a necessidade de uma educação que seja de acolhimento, de reconhecimento e de desenvolvimento tanto no singular quanto no coletivo, né? Que eu considere as singularidades e a diversidade. Você adivinhou? Estou com sede. Pode passar, Tiago. Aí eu recuperei aqui com vocês a introdução do projeto de vida lá no início com o Movimento Inova. Quando o Movimento Inova chegou, a gente tinha uma preocupação com esse primeiro infográfico aí, que era entender que o acolhimento era o primeiro passo e era o marco inicial para o projeto de vida, e que esse material e que esse primeiro momento de articulação, ele se desdobraria nas aulas de eletiva e nas aulas de projeto de vida. E aí tinha até uma ideia progressiva, alguns questionamentos para fazer dentro desse movimento Inova. E por mais que a gente estude, tem coisa que a gente passa os olhos e que a gente não se aprofunda. E eu estou falando por mim, enquanto equipe, enquanto grupo que começou esse trabalho dentro da diretoria, e eu ficava muito focada nisso, nessa casinha de pensar no projeto de vida como uma disciplina nova, como um componente novo, que precisa ser organizado dessa forma. Eu não tinha essa visão periférica do quanto que esse trabalho seria significativo como um todo. E eu confesso que eu deixei passar muitas vezes a importância disso dentro da BNCC, dentro da base fundamental do currículo, e via muitas vezes de forma isolada dos outros componentes. E hoje a gente estudando com mais afinco, a gente percebe o quanto é necessário que haja esse entrelaçamento, que as coisas estejam conectadas mesmo. Pode passar, Thiago. Eu trouxe aqui uma imagem que é uma coisa que eu já falei lá atrás, né? O ponto de partida do quem eu sou até onde eu quero ser, quem eu quero ser. E eu quero retomar a ideia do porquê que eu tenho usado muito essa imagem, inclusive nos boletins que eu tenho enviado sobre eletivas e projetos de vida. Mais importante do que onde eu quero chegar, mais importante do que traçar esse caminho, é olhar para o caminho, é olhar para a subjetividade que está no caminho, é olhar para as adversidades, é olhar para as incertezas, é olhar para as emoções que estão em jogo, é olhar para as competências que eu preciso colocar em ação nesse trajeto, é olhar para as minhas potencialidades, para as minhas forças, mas é olhar também para as minhas fraquezas e para a necessidade de investir nessas fraquezas, para que elas sejam superadas ou ressignificadas, ou que elas sejam organizadas de uma forma diferente, para daí eu conseguir articular competências socioemocionais, competências sociais e competências cognitivas. Então, quando eu projeto a minha vida, quando eu tenho essa visão de futuro, de plano, de estruturação de quem eu quero ser, eu preciso entender que nesse trajeto eu estou traduzindo as minhas emoções, eu estou conseguindo nomear, significar e agir.
eu estou pensando melhor na forma como eu vou adquirindo conhecimento nesse trajeto e de que forma que eu vou comunicar tudo isso. E essa comunicação é primeiro comigo. Primeiro eu comunico comigo mesmo, depois eu comunico com o outro e depois eu comunico para o meio. Pode passar, Ti. Aí, voltando nessa ideia do percurso formativo do quem eu sou e quem eu quero ser, a gente recupera 3 coisas fundamentais, que é o processo de autoconhecimento, o planejamento desse processo e a prática para que esse processo aconteça. Então, eu me conheço melhor, identifico essas potencialidades, esses interesses, esses sonhos, eu defino as metas e estratégias para acompanhar esses objetivos e, num primeiro momento, sem me preocupar com datas, sem me preocupar com quantificação de resultados. O primeiro passo é me colocar em ação. O primeiro passo é fazer as coisas acontecerem. A partir do momento que as coisas começaram a acontecer, eu consigo estruturar isso de uma forma melhor. A educação, aí eu coloquei uma relação entre a educação em tempos líquidos, que é a velocidade com que as coisas estão acontecendo e as adversidades estão, de uma certa forma, nos paralisando, e a necessidade de dar um sentido e um significado para tudo isso, para que eu consiga agir dentro desse processo. E aí eu trouxe um trecho da BNCC que traz esse movimento, né? E explicita esse movimento, que é dentro dessa lógica de desenvolvimento das competências e da construção autônoma para gerir tudo isso. Pode passar, Thiago. O projeto de vida enquanto formação do indivíduo protagonista, ou seja, a ação propriamente dita como protagonista, né? O protagonismo juvenil estimula o desenvolvimento da responsabilidade, solidariedade e visão otimista sobre o futuro. E aí eu recupero desde lá do conviva, eu comigo, eu com o outro, eu com o meio, e a relação entre valores, competências, referencial teórico e prático. Vou resumindo tudo. Intencionalidade. Trabalho com competência socioemocional não é um passatempo, é um trabalho focado, direcionado com intencionalidade. Pode passar. E aí eu trouxe só como lembrete também. Aprender a falar sobre si mesmo, ou seja, eu comigo. A escutar, a olhar nos olhos, eu com o outro. A perceber a si mesmo e o outro, na relação com o meio. Quando eu falo em projeto de vida, eu estou falando em narrativa de vida. Eu estou pensando na articulação. Quem eu sou, quem eu quero ser e para que eu estou aqui. O que eu vou fazer com tudo isso? Pode ir, Thiago. Dentro do ensino fundamental, por que isso é importante, né? Porque eu estou num momento de grandes conflitos, eu estou vivenciando a minha puberdade, eu estou vivenciando as minhas incertezas, as minhas dúvidas, eu estou passando por um momento de conflito que eu preciso organizar as minhas emoções, que eu preciso organizar a minha atuação ali. É um momento em que as fragilidades elas se tornam evidentes, mas as potencialidades se afloram também à medida que eu contribuo para tudo isso. Então, eu desenvolvo tudo isso por meio do diálogo, da argumentação e da colaboração de forma propositiva, né? Ou seja, é um momento de assumir a responsabilidade dentro do processo e é um momento de investir nesse protagonismo juvenil e, consequentemente, no projeto de vida. Pode passar. E aí, dentro do ensino médio, a gente está passando por uma estruturação, o currículo do novo ensino médio, é um momento de refletir sobre as expectativas, sobre os planos futuros. Na verdade, eu começo com isso desde o 6º ano. Começo anterior. Quando eu começo lá no ciclo 1, investindo na identidade, na construção da identidade, eu já estou dando a base para que no 6º ano o aluno consiga fazer as relações, e aí durante todo o ensino fundamental ele vai lidando com essas emoções dele de forma articulada com as competências cognitivas e socioemocionais, e quando eu chego no ensino médio, eu tenho uma urgência em fazer que as coisas aconteçam, que é esse fazer com que as coisas tenham um sentido e um significado maior. Eu relaciono todo esse meu processo, toda essa minha trajetória, toda a realização pessoal,
e eu percebo a minha capacidade de poder efetivamente colocar o meu propósito em ação, ou seja, transformar o meu sonho em realidade, transformar o meu sonho em ação propriamente dito. Pode passar, Tiago. Qual que seria o desafio, então, né? Investir em uma educação integral, pensar nesse aluno integral mesmo, e estruturar esse projeto de vida, entender o projeto de vida não apenas como um componente isolado, mas com um eixo estruturador e uma estratégia de articulação entre todos os componentes curriculares. Pode ir, Tiago. Quando eu falo na educação integral também, eu estou falando da articulação entre as metodologias. Como eu disse, não é algo novo, tá? É algo que já vem sendo construído, a gente só precisa retomar essas bases e conceitos e conseguir adaptar tudo isso. Pode ir. E aí, para fechar esse momento, essa parte, né, apoderar-se dessa nova mentalidade para que seja de fato significativa, compreendendo o valor e a aplicabilidade no cotidiano da escola e na própria vida do aluno. Pode ir. Aí, dentro de todo esse movimento, a SEDUC trouxe dentro do componente curricular projeto de vida a autoavaliação permanente. Aí vocês podem me dizer assim, eu nem tenho projeto de vida, então não preciso assistir isso. Precisa, porque vocês precisam entender o movimento que está acontecendo para valorizar o projeto de vida enquanto base do currículo, tá? Então, dia 10/3 foi transmitida uma aula, que eu vou falar dela já na próxima tela, e dia 17/3, estava prevista uma aula para acontecer sobre o preenchimento da rubrica, ela foi transferida para o dia 31/3, e os alunos vão ter um período para preencher isso na sede, e aí não é uma responsabilidade apenas do professor de projetos de vida, mas é uma responsabilidade dos gestores e dos outros professores também, em incentivar os alunos a fazer isso de forma estruturada, consciente, intencional e focada. Pode ir? Passar, Thiago. Aí pode passar. Eu trouxe um apanhado dessa aula. As aulas do ensino fundamental, 6º, 7º, 8º e 9º ano, eu trouxe para vocês quais são as competências priorizadas dentro de cada ano, e vou falar um pouquinho de como foi a estrutura da aula. Essa aula apresentada dia 10/3, ela teve a apresentação da temática propriamente dita e dessa organização, né, de que teria dois momentos, um momento para falar dessa jornada, eles deram até um título, eles colocaram como Jornada do Desenvolvimento Socioemocional e como uma missão permanente, né? Eles enfatizaram o uso do caderno de vivências, que é o diário do aluno. Eles enfatizaram as páginas em que isso está no caderno do aluno. Eles fizeram uma recuperação do planejamento da aula, recuperaram os detalhes. Eles fizeram uma atividade de sensibilização, recuperando as competências socioemocionais e dando ênfase nas priorizadas. E eles propuseram uma atividade reflexiva e uma atividade para a próxima aula focada nessas competências socioemocionais. Pode passar, Ti. E aí, esse foi o infográfico que eles usaram para essa recuperação das competências. Eles falaram das macrocompetências e eles explicaram cada uma das subcompetências, trazendo para o aluno essa retomada mesmo de conceituação, de dar nome, né, para essas competências. Pode ir, Thiago. Para o ensino médio, aconteceu um movimento diferente, né? Foi uma única aula para as 3 séries. E aí, eles colocaram um quadro, né, especificando a prioridade de cada um. A sequência da aula seguiu a mesma lógica. Qual a diferença da condução das duas aulas? A aula do 6º ao 9º ano foi uma aula um pouco mais dinâmica, e foi uma aula mais instigante para os alunos, mais animada, e em algumas coisas não tão aprofundada. A do ensino médio já teve um aprofundamento maior, tanto na condução, nas comandas e na conceituação. Então, teve um cuidado de conceituar melhor as competências, a trajetória, a importância e tudo mais.
mas a estrutura da aula foi a mesma. Pode passar, Thiago. E aí eles usaram mesmo o infográfico, pode passar, só trouxe para ilustrar mesmo. E aí eu coloquei nas telas o tutorial da autoavaliação socioemocional, e aí quem vai ter que ter um cuidado maior com esse tutorial são os gestores e os professores de projetos de vida, mas eu trouxe para conhecimento de todos, lembrando da importância da articulação entre os componentes. Pode passar. Então, aqui é um tutorial simples, né? O aluno entra na sede, tem ali a identificação, aí aparece a autoavaliação social, pode passar. E aí vem o preenchimento da autoavaliação, que é a rubrica. Ela tá pequena aqui, mas passa para a próxima tela que eu fiz um recorte dela do caderno. E aí a gente tem a primeira rubrica, que fala sobre cuidar dos dentes, né? E quem participou do ATPC o ano passado de avaliação deve se recordar que a gente falou sobre preenchimentos de rubricas e o que traz de importante, a meu ver, dentro da rubrica de projeto de vida, é que ela vai classificando em degraus, só que ela não tem aquela ideia de 8 ou 80. Então, por exemplo, quando eu olho para o degrau 3 aqui, eu escovo meus dentes 2 vezes ao dia. E o degrau 4 eu escovo meus dentes e uso fio dental pelo menos 2 vezes ao dia. Eu tenho um meio termo, que é entre o degrau 3 e o 4. Eu escovo os meus dentes, às vezes, mais que 2 vezes ao dia, mas eu não chego ao degrau 4, que é escovar os meus dentes e usar o fio dental 2 vezes ao dia. Então, esse parâmetro, esse meio termo, é muito importante para o aluno nesse processo de se autoavaliar e de perceber o que ele já tem de potencialidade e o que ele tem de fragilidade que precisa ser desenvolvida. Pode passar. Aí tem outras rubricas, né, que eu vou também estar recortada lá na frente, Ti. É importante também que ela é bimestral. A proposta dela é que seja bimestral. O ano passado ela não aconteceu devido à pandemia, e esse ano a gente vai aguardar também, a gente não sabe como vai ser, né, porque vai acontecer a primeira ainda. Pode passar. E aqui eu trouxe um recorte da questão da determinação. E aí tem algumas outras rubricas dentro desse processo que já são com as competências mesmo, né? Então, tenho dificuldades para me motivar, estabelecer objetivos e metas, faço o mínimo que preciso, só o suficiente para não ter problemas. Ou, eu consigo apenas estabelecer objetivos e metas que não demandam esforço e me contento com o que quer que aconteça. Sei que poderia fazer mais ou melhor se realmente me esforçasse. Então, assim, eu trouxe como forma de conhecimento para quem não está com projeto de vida, e trouxe também como, assim, no sentido de importância, tá? Pode passar. E aí, no final, ele escolhe 2 dessas competências, né? Ele assinala 2 dessas competências. Esse é um fato novo na autoavaliação desse ano. Esse item não estava inserido antes. E aí ele tem que repensar, né? E revisitar essa autoavaliação com frequência. Essa autoavaliação, ela serve de insumo tanto para o trabalho com atuação no conselho de classe série, como também no plano de desenvolvimento atual do aluno. Então, ele serve de insumo para que ele revisite e ele olhe isso com frequência. Pode passar. Dentro de projetos de vida, então, qual foi a alteração que aconteceu, né? A aula que estava prevista para o dia 31, para o dia 17/3, ela vai acontecer dia 31/3, e o prazo para preenchimento das rubricas é de 17 de março a 14 de abril. Tem alguém que até perguntou no chat aí, qual é o prazo limite para o preenchimento das rubricas. Então, o novo prazo é esse daí, tá? De 17 de março a 14 de abril. Então, até 14 de abril, a gente precisa estar com as rubricas preenchidas, ok? Pode passar. E aí eu vou recuperar com vocês algumas informações sobre eletivas. As eletivas esse ano, elas trouxeram uma novidade, que foi a possibilidade de não fazer enturmação, que ela acontecesse dentro da própria turma, mas que ela seguisse a mesma lógica.
A gente colhe os sonhos, faz o varal dos sonhos, a gente consolida esses sonhos, e aí a gente propõe para a sala uma eletiva que seja um pouco mais abrangente, que busque atender a esses sonhos daquela turma, mas com a mesma estrutura, com a ementa, com todo o preenchimento, com toda a organização, tudo certinho. Pode passar, Tiago. E aí eu compartilhei com vocês esse cronograma, essa possibilidade de cronograma que a SEDUC nos encaminhou. Então, já aconteceu o acolhimento, já aconteceu, ou deveria ter acontecido, mas acredito que todas as escolas fizeram, a sistematização desses produtos de acolhimento. Aconteceu o feirão de eletivas pelo Centro de Mídias, que na verdade foi uma disseminação das boas práticas de 2020. E o que mudou? O registro das eletivas. Ele estava com data de 1/3 a 26/3, e agora ele tem o prazo estendido até 16/4. Qual é a principal observação? Quando nós fazíamos no presencial, ela começava, a vigência da eletiva era a partir do momento que era feita a enturmação. Mas esse ano não aconteceu a enturmação. E o feirão não foi feito na unidade escolar, foi feito pelo Centro de Mídias. Então, o período de vigência das eletivas para o ano de 2021 vai ter início no acolhimento e encerramento na culminância. Por hora, nós temos como culminância o período de 14/6 a 2/7. Se houver alteração, daí vocês vão ser informados, senão ela segue a mesma data. Pode passar. Aí eu proponho, como final, né, conseguir manter o tempo aí. Quero pedir desculpas da quantidade de coisas e de ter sido tão denso, mas como vocês sabem, a maioria sabe, eu estou grávida e daqui a um mês eu estou entrando de licença. Então, na verdade, era só um pontapé aí que depois os meus colegas PCNPs e supervisores vão dar continuidade no que for mais essencial, no que for necessário retomar e no que for necessário ressignificar de tudo isso. Vai ser compartilhado com vocês um Padlet que o Zé me ajudou aí a construir. Lá nesse Padlet tem o resumo das macrocompetências, as telas com o resumo das macrocompetências, as imagens, né? E aí eu gostaria que vocês pensassem, vivenciassem a atividade que os alunos responderam no Centro de Mídia, que é, diante do contexto de pandemia, qual foi o seu maior desafio? Qual foi o maior desafio enfrentado por você em 2021? E você pensar e anotar em duas competências socioemocionais que ajudaram você a superar, ou pelo menos a lidar melhor com esse desafio. E aí, o que você vai levar para o Padlet? Você vai levar o registro, um registro qualquer com essa competência socioemocional vivenciada, dando exemplo de ações. Pode ser por meio de texto, pode ser por foto, pode ser por áudio, pode ser por vídeo, o que vocês sentirem mais à vontade, tá? E eu gostaria muito que vocês fizessem, porque vai ser um insumo legal para a gente usar nas próximas formações e até para ter um feedback de vocês. Quero agradecer a quem esteve comigo aqui. Espero ter deixado um pouquinho, né, dessa contribuição. E aí, como anexo no PPT, eu trouxe esses resumos também, tá? Pode ir passando, Tiago. Tá tudo resumidinho aqui, ó. Tá de um jeito que dá para vocês usarem até na articulação das aulas de vocês e no trabalho com os alunos. Pode passar. Aqui tem as referências do material que eu estudei para poder passar isso tudo para vocês. Pode passar. O Forms da avaliação, né, que os meninos também vão compartilhar aí para me ajudar. Pode passar. E uma frase final, né? Educar é personalizar, auxiliar que o outro se faça pessoa. Esse auxiliar que o outro se faça pessoa é muito grande, é muito gigantesco. Se a gente conseguir isso, a gente já conseguiu ganhar muita coisa. Obrigada a todos e da minha parte é isso. Eu que agradeço, David ou Davi, não sei. Carmen, muito obrigada. Márcio, eu que agradeço.
Renata, obrigada por tudo. Deus abençoe, viu, meu amor? Esse último Amém. mês, que corra tudo bem, viu? E que você tenha um excelente parto. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, gente. Muito Beijo. obrigada mesmo. Muita saudade de vocês, muita falta de abraço, de contato, mas nós vamos vencer tudo isso. Isso. Beijo. Beijo, gente. Fica com Deus. Amém. De curiosidade, eu vou mostrar para vocês como está o Padlet, tá? Na hora que você foi falar que do coisa, Do quê? Acho que eu travei. Você pediu o link de presença, né? Zezinho? Será que o Zé caiu? Sei lá. Ô, Thiago, põe o Rê, foi ótimo. Eu precisei entrar, sair, porque tinha uma live aqui no Centro de Mídia com o subsecretário, mas eu participei do início, um pouco do meio e do fim. Achei que foi ótimo. Gostei dos comentários, gostei demais dos comentários e trouxe a essência agora do projeto de vida. Gostei do alinhamento que as pessoas ficaram, também colocaram no chat aí, e você viu que eles entraram e ficaram até o final. Eu que precisei sair e entrar, Tem um mas pessoal foi muito perguntando bom. se pode sair, gente. Pode, deu o horário. Eu só gostaria que na hora que vocês tivessem um tempinho, vocês entrassem no Padlet e deixassem a contribuição de vocês. E não esqueçam também da lista de presença. Muito obrigada, eu que agradeço vocês pela parceria. Desculpa.